relacionamentos pessoais. Então, a palavra é sua, Tira a Bíblia mais uma vez. Obrigado, Soninha. Uma bela tarde, um belo encontro para todos nós aqui. Boa tarde para todos. Temos aqui hoje 3 heróis que não me deixam ser bendito o fruto. 3 heróis do gênero masculino. Olhem o desequilíbrio. Vejam o desequilíbrio. E vejam a tarefa das mulheres. Orientar filhos e maridos. Por que a ausência? Por que a ausência? Não é aqui só. Muitas casas eu encontro esse quadro aqui. É sabido por todos nós o quanto o gênero feminino é mais sensível, é mais afeita às coisas da alma, até pelo papel educador que tem a mulher em casa, né? A criação, a educação dos filhos, a geração dos filhos com a missão pesada. Boa tarde. Mas ainda falhamos nesse particular. O homem trilha um outro caminho. É um alerta para a gente. Eu não sei se eu lembro de ter colocado para os irmãos e irmãs uma experiência que eu tive numa reunião budista. Me convidaram, eu vou. E chegando lá, chegou uma hora da meditação deles. E havia um corredor bastante... na frente da sala, uma porta grande e um corredor bastante grande que saía para a direita. E quando abriu a meditação, me abriu a minha mediunidade também. E eu vi uma pressão muito grande na porta para entrar um batalhão de homens gaúchos, bombacha, bota, chapéu, tudo homem, nenhuma mulher. E correu 2 meninas com um uniforme muito bonito, um verde água, para organizar a entrada daquela gente toda. Foram atraídos pela hora da meditação. O que isso nos mostra? Que o descuido do gênero masculino que se interte em coisas diferentes da educação, da criação, da espiritualização, passa para o outro lado e entra em pânico depois. Começa a descobrir que fez da encarnação toda um entretenimento. Diversões fora da missão a que a gente veio aqui. Aí me perguntaram, mas eles estão entrando, já a metade já está aqui dentro. Todos, homens, todos gaúchos. É um alerta para nós. Cutucar os nossos maridos, nossos irmãos, nossos filhos, para orientar o papel teológico cristão. O tema que eu trago hoje, heranças do passado, que tem vínculo aí. Heranças do passado. Na verdade, nós somos o que nós plantamos lá no passado. E estamos agora semeando para colher no futuro. Muito do que nós semeamos agora, a gente não colhe agora. Algumas coisas sim. Exemplo, a felicidade que se busca, que toda a gente busca, nós conseguimos de modo relativo fragmentos de felicidade aqui. E essa felicidade só vem pelo bem praticado. Ninguém é feliz por ser rico.
Ninguém. Quanto mais rico, mais escravo da sua riqueza. E mais desarmonizado, mais desespiritualizado. É por isso que o Cristo disse: mais fácil um camelo passar ao fundo de uma agulha do que um homem que está submetido aos valores da matéria entrar no céu. Claro que isso é um símbolo, né? Até a porta, o fundo da agulha, na verdade era um acesso de Jerusalém a Damasco. Então é simbólico esse tipo de exemplo, mas é para nos chamar a atenção. Nos chamar a atenção. Os valores da matéria nos distanciam estupidamente da nossa missão encarnatória que temos. Ninguém veio aqui por conta. Ninguém. Nós viemos aqui por um projeto divino que nos coloca como espíritos iniciantes, ainda ignorantes sobre os conhecimentos que precisamos acumular e sobre a evolução que precisamos adquirir. E a gente vem buscar aqui os experimentos todos. Na espiritualidade a gente trabalha e a gente avalia tudo o que fez aqui para nos focar melhor na próxima encarnação. A relação mente-corpo está nas heranças do passado. Eu diria para os irmãos que não é um tema fácil da gente abordar, não. Não é. Ele complica bastante em alguns pontos. Muitas vezes difícil de traduzi-lo numa linguagem acessível, numa linguagem que todos nós possamos compreender. A relação mente-corpo é objeto de estudo praticamente no mundo inteiro por cientistas. Quais os efeitos que tem e onde essa relação se encontra. Onde ela se encontra. Como é que ela se conecta? O materialista estuda o corpo, procura dissecar todos os fundamentos, os conhecimentos da matéria. Infelizmente, a nossa medicina, altamente materialista, o nosso direito, onde eu sou formado na área, altamente materialista, muitas vezes nos distanciam. A gente vai trocar ideias nesse terreno com muitos acadêmicos, a relação se torna difícil, porque tem todo um foco materialista. Felizmente, nesse momento, está cedendo esse campo de domínio. Felizmente, as atitudes espiritualizadas vão ganhando força. E muito médico passa a entender que o seu paciente espiritualizado tem muito mais força para reagir às enfermidades do que aquele que é ateu, daquele que não tem fé, que não exercita uma doutrina religiosa. E isso foi mexendo de modo profundo até os experimentos que nós tivemos de uma bondade divina, quando pegou o ser humano com um pedestal muito alto de orgulho, de egoísmo. Vamos dar um vírusinho aí, bem pequenininho que ninguém enxerga, e vamos unificar todos no mesmo cenário. O grande capitalista e o que nada possui. E isso levou algumas constatações que foi gerando, inclusive, atitudes de solidariedade entre as pessoas. Exemplo, caminhoneiros que transportavam alimentos e outros bens, que não encontravam sequer um restaurante para se alimentar, foi se criando grupos sociais
de apoio para fazer as marmitinhas e fazer pontos nas faixas para entregar a marmitinha para quem estava trabalhando no período da pandemia. Esse puxão de orelha fez com que muita gente repensasse suas vidas. A relação mente-corpo, nós vamos ver aqui, olhem bem, quem não acredita no espírito, daqui a pouco se depara com a tomografia. A tomografia é capaz de perceber, de coletar as imagens de uma mente através do sentimento que essa pessoa está desenvolvendo e dar coloração diferente. Se essa pessoa sente medo, se essa pessoa sente dor, as glândulas endócrinas vão jogar volumes enormes de adrenalina na corrente sanguínea e essa coloração do medo, do pânico, vai aparecer na tomografia. Se a pessoa sente prazer, sente liberdade, emite uma oração elevada para si ou para alguém, as energias produzidas pela mente, podemos dizer a alma, que a mente é o órgão da alma, do espírito. O corpo apenas reflete. É bem interessante esta frase. O corpo reflete o que a mente pensa. Se nós nos pensar doentes, nós vamos sair daqui a pouquinho arrastando uma perna, arrastando a outra. E vamos ficar doentes mesmo. Nós estamos construindo esta energia dentro do nosso corpo. Por isso o movimento espírita é cansativo em repetir a nossa vigilância em relação ao que pensamos. Se eu pensar negativamente, eu estarei construindo um resultado negativo na minha vida. Eu estou dirigindo o meu corpo para o precipício. Então, o que se pensa é o que a gente é ou o que a gente está procurando. A tomografia é um exemplo científico. É a ciência falando aquilo que espiritualmente nós já, os pensadores, as casas espíritas, essa doutrina fantástica já nos ensina há algum tempo. E aquilo que o Cristo trouxe para nós. Olhem bem, ó. O Dr. John Eccles, fisiologista australiano, Prêmio Nobel da Paz, disse numa conferência a parapsicólogos: se vocês querem ver um caso real de telecinesia, quem é que sabe que bicho é esse? Telecinesia. Eu sei, só não sei explicar. Quem lembra de Uri Geller? Sim. Com a mente, ele entortava um garfo. É isso, é o exemplo de telecinesia. O que Uri Geller era capaz de fazer? Com a mente dele, ele entortava um objeto mental. O poder da mente, o poder do espírito. O órgão que reflete o pensamento, o sentimento do espírito, capaz de entortar um material metálico sem que ele toque esse material, apenas com a energia mental. Será que nós conseguimos parar para pensar que apenas com a energia mental nós podemos fazer o bem para muita gente e fazer muito bem? Se nós raciocinar um pedido de socorro
para uma pessoa que esteja doente a milhares de quilômetros daqui? Será que a gente tem dúvida de que essa energia não só chega para a pessoa que a gente invocou, como também chega para os benfeitores espirituais, ou seja, os nossos irmãozinhos que foram evoluindo aqui, onde nós estamos, e chegando a padrões espiritualizados mais elevados, como o Cristo, que chegou ao mundo crístico? Será que nós conseguimos entender que a força da nossa mente, a força do nosso espírito, tem condições de emitir energias dessa natureza e gerar o bem? Nos fazer um bem espetacular. Aliás, é a felicidade relativa que nós conseguimos captar na relação física do planeta, enquanto estamos encarnados. Porque a felicidade mais elevada só vamos conseguir não nessa relação de dor em que nós nos encontramos ainda. Conforme nós caminharmos no nosso aperfeiçoamento, nós vamos adquirindo, pela nossa evolução, a felicidade plena. Considerem se vocês querem ver um caso de telecinesia, considerem as proezas da mente sobre a matéria realizadas pelo cérebro. Pelo cérebro. Se o pensamento se o pensamento contiver emoção como medo, o cérebro aceita essa mensagem sob a forma de ordens expressas da mente, e as suprarrenais verterão um excesso de adrenalina na corrente sanguínea, que é o que eu já expliquei. Então, o que essa figura manifestou. Havendo e aí prestem bem atenção nisso aqui. Havendo a cronicidade do ressentimento, da mágoa, aumenta a calcificação das artérias coronárias. O que é a calcificação das artérias coronárias? É onde vai estourar o infarto, é o que gera a isquemia, que nós chamamos de derrame cerebral, o AVC, esse adoecimento dos tecidos das artérias que vão se romper mais adiante, conforme a tensão que elas vão recebendo. Então, olhem bem, a matéria, o tema lido pela nossa irmã, como é que é o título mesmo? Não jogues pela janela. Não jogue pela janela. Olhem bem, a nossa mágoa é que tem que ser jogada pela janela. O nosso ressentimento é que tem que ser jogado pela janela. Os nossos rancores é que precisam mandar embora. Eles nos adoecem o tempo todo. Os nossos ódios, a nossa fofoca, quando abrimos a boca, ao invés de abrir para acolher, para orientar, para adoçar a vida das pessoas com uma energia diferente, a gente faz uma fofoquinha, fica julgando pela roupa que veste, pela estrutura física, pela cor. Ou seja, nós estamos criando a nossa doença, a nossa enfermidade. Primeiro grande encontro que eu tive com Divaldo Franco, já fazem lá uns 25 anos, no Colégio Santa Maria. Paz e autocura. Ninguém cura a nossa enfermidade.
Quem tem esse poder somos nós. Quando eu consigo manipular essas informações e trazer para a minha vida, eu estou dispensando, jogando pela janela, tudo que de ruim eu posso agregar, colhendo na sarjeta do mundo. Se eu souber jogar isso pela janela, eu estou construindo a minha saúde. A relação que eu estabeleço com mãe, com pai, com filho, com irmão, com vizinho, com colega de aula, com colega de trabalho, com as pessoas que eu encontro no mundo, os que estão próximos de mim, é o que vai definir se eu estou cuidando de mim e fazendo o bem para o outro que está comigo, ou estou jogando pela janela essas possibilidades e abraçando as dores que nós causamos como produto da nossa palavra e de nossas atitudes. Se a gente conseguisse parar, uma ocasião Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, lá por 1864, contemporâneo do Kardec. E ele diz assim, Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, 57, então ali pertinho, né? Primeira obra. Ele diz assim, se nós tivéssemos noção da onde estamos vindo e para onde estamos indo, nós pensaríamos tudo, repensaríamos o que fazemos aqui. Luz nessa frase do presidente Lincoln. E luz para nós. Se eu conseguir raciocinar tudo que chega em mim para o meu aprendizado, para saber me cuidar, e às vezes entra aqui, sai aqui, outras vezes a gente vai jogar bola, vai jogar bocha, vai beber, vai... Esquece de cuidar isso que nós temos aqui, a nossa mente, que é o espírito coordenando o que eu faço. Aquela história de que ao cometer um delito, ao praticar uma besteira qualquer, a gente se julga e muitas vezes julga os outros, né? Erroneamente. É a carne que é fraca. A carne não é fraca. Deus nos deu a carne que precisávamos para exercitar o nosso aprendizado. E nos deu sem as enfermidades, a não ser aquelas que a gente plantou lá na outra encarnação. Ou agora, plantou, e aí adoecemos o nosso corpo. O que é fraco são as manchas contidas no nosso perispírito, que dirige o nosso corpo. E nos conduzem nas práticas erradas, depois fazemos a colheita. É heranças do passado. Aquilo que a gente fazia. Olha, eu na encarnação passada, eu levei um tiro na cabeça. Bem aqui, assim, a bala saiu aqui. E eu não uso arma, nunca usei arma nessa encarnação. Quando eu descobri isso, eu fiquei me perguntando, por quê? Heranças do meu passado. Eu era da polícia do Getúlio Vargas, atirador de elite. E num confronto pesadíssimo, na Revolução de 30 ali, que houve esse confronto, uma grande mangueirão, e uma tropa enorme do outro lado, e o meu destacamento nas minhas costas. Eu avancei com 45 na mão, atirando, rastejando para não ser alvo fixo. Veio uma bala das minhas costas, pegou na minha cabeça. Traição, né? Veio do meu setor. Aí eu fiquei me perguntando, por quê? Por que eu não tenho essas inclinações? E aí veio a perguntinha fatal, né? Quantas cabecinhas eu estourei? Ali eu colhi o que eu fiz. Não há nada que nós fazemos aqui que não gere efeitos, a lei de ação e reação.
a colheita que a gente faz naquilo que a gente praticou. Então, esse tema aqui, ele é uma puxão de orelha muito forte na gente, um tema difícil de abordar. Tem palavras aqui que tem que ir no dicionário, que é a linguagem médica. Linguagem médica em algum aspecto. Que a gente muitas vezes não compreende. Da minha profissão também, do advogado, né? Tem palavras que são verdadeiros palavrões para a gente. Trazem lá do grego, trazem do latino, trazem... E põe ali, né? Uma elitização da nossa linguagem completamente desnecessária e elitizada. Completamente. É por isso que o Cristo adotou a chamada pedagogia do oprimido, que Roberto Freire desenvolveu de um modo espetacular. Falar a linguagem comum da pessoa simples, na sua relação com o mundo, a figueira que secou. Ou seja, a figueira sou eu. O que eu estou gerando de bons frutos? Não, então vai queimar essa figueira porque não produz nada. Hã? A figueira que secou. A relação dele, quando ele exemplificava, através da produção dos cuidados, com as cabras, com as ovelhas, com a videira, e aí vai os exemplos. Ou seja, e essa linguagem que às vezes a gente colhe por aqui, é uma linguagem para discriminar as pessoas. Aquele que sentou no banco da universidade vai estudar isso, ele entende. Agora, quem é que sabe o que é pacta sunt servanda? Pacta sunt servanda. Alguém sabe aí para me dizer? Ninguém? Os contratos têm que ser cumpridos. Os pactos têm que ser cumpridos. Por que pacta sunt servanda? Para deixar o povo distante desse conhecimento. Então, a doutrina espírita chega como uma mensagem do Cristo para nos orientar sobre tudo que a gente está a fazer e tudo que a gente pode colher daquilo que a gente faz. Tudo. Basta a gente se conectar, né? Se ligar. Olhem bem. É interessante observar que esse tipo de emanação energética da alma ou da mente produzirá substâncias que irão reduzir os sistemas de defesa do organismo. Se eu pensar negativamente, eu ficar pensando coisa ruim, eu estou desarmando o meu corpo. É uma ordem expressa do cérebro, porque é isso, eu estou pensando isso. O cérebro determina o corpo para produzir adrenalina, em vez de produzir energia boa. Eu estou adoecendo o meu corpo. Eu estou colhendo aquilo que eu semeei. André Luiz já dizia que o pensamento se materializa na substância rigroide dos neurônios. Por outro lado, todo o pensamento carregado de emoções e sentimentos enobrecidos, como a alegria, o carinho, a prece elevada, a atitude de bondade, a confiança, a autoestima, a fé fervorosa e todo tipo de elementos saudáveis da alma são verdadeiras mensagens para o cérebro, que as recebe e as codifica, produzindo substâncias que irão auxiliar a fortalecer o sistema imunológico do organismo. Surgem as endorfinas. A endorfina, como é que eu poderia dizer? É uma energia do prazer. A gente colhe endorfina por tudo isso aqui que ele falou. Mas o meu simples fato de eu abandonar o meu sedentarismo,
e ir para essa piscina como é que se diz, de exercício na água, ou se eu for para uma academia, ou se eu for para um pilates, eu estou trabalhando o meu corpo, ele está se lubrificando e se preparando para satisfazer necessidades orgânicas. Com 2 meses eu estou produzindo endorfina sem me dar conta. Aí aquelas dorzinhas que a gente tinha aqui, começa a esquecer de onde foi a dor. Endorfina, uma enzima do prazer, do bem-estar, que é conhecido. Aqui está colocando endorfina através das atitudes que a gente tem elevadas. Vamos fazer o contrário para ver quantos dodói aparece. Um câncer é o primeiro, a úlcera, a calcificação na veia, o infarto, a isquemia, o AVC. Quando nós fazemos o contrário disso que André Luiz está dizendo aqui. André Luiz, um grande médico, né? E um espírito elevadíssimo. Onde é que eu parei? Surgem as endorfinas, morfina interna, que são analgésicos naturais e substância euforizante, euforia, elevação, alegria, as quais produzem uma sensação de bem-estar e alegria nas pessoas. Olhem bem a relação mente e corpo. Quando a minha mente conecta o bem-estar do corpo, eu estou produzindo endorfina, a minha alegria, a minha satisfação, as minhas energias, as minhas qualidades, meus conhecimentos ao trabalho, as atribuições que temos. Imagine a mãe, se ela não tiver carinho com o filho chorando, e ela tem que acordar 2 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, para dar de mamar, para limpar. Se ela não tiver sentimento elevado de cuidado, de proteção, essa mulher vai produzir ódio e raiva. Vai substituir o amor por esses valores. Vai jogar pela janela a imagem que ela leu, aquilo que de bom ela poderia estar produzindo. E assim tudo na vida. Tudo isso que a ciência médica vem descobrindo paulatinamente já constava das obras do espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Nela se encontram um acervo extraordinário de mecanismos da mente sobre os vasos físicos e suas consequências. Sônia, foi tu ou foi ela que não educou aquele relógio lá? Foi nós duas. Olha lá, está me atropelando. Tá bom. Gente, na verdade, nós estamos chegando ao final da exposição desse tema. Ele visa nos acordar sobre nós mesmos, o que somos e como podemos conseguir construir uma relação mais sadia, mais alegre, mais profícua e mais em acordo com a expectativa do divino para cada um de nós. Ninguém veio aqui para passar trabalho. O conhecimento a gente vai adquirindo, e a encarnação é para isso. A encarnação é manipular a matéria para nós irmos descobrindo dentro dela e descobrindo a nossa relação com ela. Os cuidados do nosso corpo é o exercício desses conhecimentos. Essa doutrina, tem gente que diz, algumas criaturas desinformadas ou mal intencionadas, dizem, a doutrina espírita está ultrapassada. Olha, a gente lê a doutrina. Muito poucos estudam. Muito poucos estudam.
o que tem de conhecer. O Divaldo disse uma ocasião o seguinte: aquele menino de Minas Gerais, Belo Horizonte, que eu não estou lembrando o nome dele agora, dirigente espírita, Belo Horizonte, ele se fez uma citação para o Divaldo, e o Divaldo disse: eu já li 29 vezes o Evangelho. Esse menino está me fazendo ler a 30ª vez. Ou seja, toda vez que tu avança um pouquinho no teu conhecimento, que tu vai pegar o livro dos Espíritos, vai pegar o Evangelho e vai ler de novo, tu vê que tu tinha lido sem estudar alguns aspectos que ali estavam e que a gente não havia compreendido. Nós não nascemos prontos, nós somos espíritos em construção. E o desenvolvimento intelectual é o primeiro ponto. Conforme esse conhecimento, esse preparo vai se elevando, nós vamos elevando a nossa condição moral. Vamos descobrindo os nossos limites e aquilo que nós podemos melhorar em nós. Que Conrado Ferrari, que Jesus, que a Mãe Maria, Mãe da humanidade da Terra, o símbolo da Mãe Terráquea, abençoe a todos nós. E cada um de nós possamos tirar desses dizeres. Olhem bem, a obra Educação dos Sentimentos de Jackson de Camargo, foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Foi um defensor entusiasta da educação dos sentimentos no Brasil e no mundo. Um encontro realizado em Lisboa, ele participou de modo muito elevado, introduzindo esse tema nas relações do movimento espírita internacional. A doutrina espírita é algo elevadíssimo, traçada pelos espíritos mais elevados do planeta, sob a supervisão de Cristo. O movimento espírita somos nós. Tem as nossas imperfeições. Nós vamos cometendo erros até que a gente aprenda a superar os erros, jogar os erros pela janela e construir nas nossas vidas o ensino sagrado que ele contém. Jesus abençoe todos nós. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.